Graças a Deus nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, né? A gente pode agradecer de poder semanalmente enriquecer a nossa alma, trazer boas energias para que a gente consiga, no decorrer da semana, ter boas práticas, né? Ter boas ações através dos ensinamentos do Mestre, né? Então, eu vou começar falando um trechinho do sinal verde. E olha que engraçado, né? O assunto hoje, Odé. Trabalho. Não é? Lei do trabalho, não é isso? E caiu aqui, em torno da profissão. A sua profissão é privilégio, é aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é diante a árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. A toda tarefa, corretamente exercida, é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, tenha certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve ao dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Bonito, né? Bom, os primeiros avisos aí, né? Para quem não sabe, esteja aí querendo colocar as crianças para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, a gente tem o trabalho de evangelização infantil, que a nossa amiga Débora, que vai falar hoje, coordena, né? Então, para quem quiser, pode colocar a mensagem aí no chat, né? Ou procurar a Débora pelo grupo também do Obreiros, né? Quem está no WhatsApp, e aí é só agendar, e ela está tendo as aulas toda quarta-feira, é isso, Débora? Isso, quarta-feira, 7h30. É virtual, tá? Online. Legal. A reunião a gente faz, como eles são pequenos, a gente faz só 30 minutinhos, tá, Tiago? Tá. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, né? Mas com os pequenos. Isso é muito bom e é muito importante para eles, principalmente nesse momento em que a gente está passando, né? As comidas que são entregues aos moradores de rua, então quem ainda não participou, está feito o convite para quem quiser participar, quem quiser ajudar através de doações, de qualquer forma que seja, né? A gente também agradece. Elas não pararam, mesmo com o lockdown, mesmo a gente está seguindo todas as precauções e mantendo, né, a atividade. Então, esse sábado a gente tem uma turma e domingo que vem, no dia 28, a gente tem uma outra turma, tá? O tema da semana que vem é Não Acrediteis em Todos os Espíritos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, 6 e 7. Quem vai falar vai ser eu. Então, não percam o próximo episódio, tá, pessoal? E hoje a gente vai ter aí a inestimável e a gloriosa presença da Débora para nos dar aí a oportunidade de refletirmos sobre a lei do trabalho, né? Que é uma lei muito importante dentro das leis da doutrina aí, leis de Deus, que a doutrina nos explica de uma forma melhor. Então, Débora, fica à vontade, agora é contigo, tá bom? Que os amigos espirituais iluminem você. Obrigada, Diana. Obrigada. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem, estejam todos com saúde, se cuidando na medida do possível. Então, como o Adriano já iniciou, e o bom quando a gente faz os trabalhos em equipe, né, que a gente, a leitura inicial já dá uma introdução para aquilo que a gente vai falar e já prepara, né, o ambiente, o clima para aquilo que a gente vai falar. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho, que é uma das partes do Livro dos Espíritos,
Eu não sei, todo mundo que está aí, se tem algum novato, né? Alguém que está aí se iniciando na doutrina. Então, acho que é sempre importante a gente contextualizar, né? E falar um pouco que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que foi escrito pelo Allan Kardec com a ajuda do mundo espiritual. Então, ele é composto de perguntas e respostas, são mais de 1000 perguntas, mais de 1000 respostas, né, sobre os mais diversos temas da humanidade. Então, a primeira parte são as causas primárias, a segunda parte, o mundo dos espíritos, a terceira parte, as leis morais, que é onde a gente tenha abordado, então, a lei do trabalho, e a quarta parte, que é o tema de esperanças e consolações, né? Então, sobre essa questão da lei do trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a origem dessa palavra. Então, a palavra trabalho, ela vem do latim, de uma palavra, da palavra tripalho, que tri significa três e palho, um pedaço de madeira, né? Então, existia um instrumento que eram com 3 hastes de madeira bem afiadas e que era um instrumento de tortura, e que as pessoas que não conseguiam pagar os impostos, né, os escravos, as pessoas mais pobres, elas eram torturadas com esse objeto, com esse tripalho. E daí então vem, né, o trabalho, né, de ter que fazer alguma coisa para pagar alguma coisa, né? Então, por isso que algumas pessoas, às vezes, ainda trazem, né, lá de trás da origem da palavra, a questão de um significado de uma coisa ruim, né, de uma tortura, de uma obrigação, né? Mas, graças a Deus, né, com o passar dos anos e a evolução da civilização, né, o trabalho foi sendo visto de uma outra forma, foi sendo enxergado de uma outra forma. E, na verdade, hoje, quando a gente procura o significado dessa palavra, temos aí muitos significados, inclusive muitas formas de uso, né? E o Geraldo, até antes do Adriano ler o texto, né, a gente falou da palavra trabalho, e ele até comentou, né, que Jesus mesmo disse, né, no Evangelho de João, que o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, né? Então, eu vou ler aqui para vocês só dos significados atuais da palavra trabalho, para a gente pensar dessa forma, tá? Para a gente seguir nesse raciocínio. Tá? Então, a gente vai pensar no trabalho como um conjunto de atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito. Tá? Então, é esse o significado que a gente vai usar da palavra trabalho. E com relação às questões do trabalho, né, os espíritos nos orientam que a lei do trabalho, ela é uma lei da natureza e, por isso, ela é uma necessidade. Né? O que eles dizem com isso? Que não é uma opção, quero ou não quero. Né? Na verdade, é uma necessidade. Outra coisa que os espíritos nos ensinam é que o trabalho, que o que é considerado trabalho não é só o trabalho manual, o trabalho braçal, né? O trabalho intelectual, o trabalho que acontece, né, no intelecto, no espírito das pessoas, também é considerado um trabalho, né? Ou seja, tudo que é útil, tudo que produz alguma coisa, né, tudo que gera alguma coisa é considerado trabalho, e não só o trabalho manual. E aí, como eu disse para vocês, o Livro dos Espíritos traz perguntas e respostas. Uma das perguntas é: por que o trabalho é imposto ao homem? Né? Qual o motivo dessa imposição do trabalho ao homem? Né? E aí os espíritos nos explicam que o trabalho tem uma ligação direta com a nossa natureza corpórea, né? Então, o trabalho é necessário para se manter, né? Para o homem poder prover a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar.
Em alguns casos, o trabalho ele é uma forma de expiação, né? Então, existem algumas pessoas que já escolhem algumas funções ou algumas missões ou alguns trabalhos como forma de resgate, né, de vidas passadas, de situações que precisam ser acertadas, mas de um modo geral, o trabalho ele é uma forma de aperfeiçoamento da inteligência do homem, né? O homem, se ele não tivesse que ir atrás, através do trabalho, da sua alimentação, da sua segurança, do seu bem-estar, né, de poder prover tudo isso para a sua família, os espíritos dizem que ele ficaria estagnado numa infância intelectual. Ou seja, se o homem ficasse sentado e tudo viesse de mão beijada, a comida está aqui, o bem-estar está aqui, se está chovendo, está aqui para não chover, está aqui o guarda-sol, o homem ficaria parado, né? Não é nem um retrocesso, ele ficaria estagnado, não haveria evolução. Por isso que o trabalho é tão importante. Por quê? Porque ele colabora para o crescimento da humanidade, para a evolução da humanidade, para que nós não fiquemos, como os espíritos citaram, numa infância intelectual. Estou parado aqui, não preciso fazer nada, está tudo tranquilo. Então, o trabalho e a necessidade do trabalho vem para promover esse crescimento e essa evolução. Tá? A gente não tem dúvida da perfeição de Deus, né? Então, algumas pessoas têm força física e força intelectual, outra só força física, outra só força intelectual, e isso não tem a ver com diferenças que ele faz para cada um dos seus filhos. O que acontece é que cada pessoa precisa, nessa existência, desenvolver algum aspecto. Mas o que ele dá para todas as pessoas é a chance de trabalhar. É a oportunidade de se desenvolver, de crescer, de aprender através do trabalho. Então, quem não tem muita força intelectual pode trabalhar com a força física. Quem não tem muita força física, é um pouco mais franzino, pode trabalhar com a força intelectual. E quem tem os dois, escolhe e consegue, então, fazer o desenvolvimento daquilo que sentir que tem mais necessidade. Mas é importante a gente ter muito claro que essas diferenças, elas acontecem exatamente por conta das necessidades das pessoas, né? Se eu preciso desenvolver mais a minha parte intelectual, eu venho desprovido da parte física e então sou obrigado a exercitar o meu trabalho através da força intelectual. Tá? O Allan Kardec pergunta para ele também sobre os animais irracionais, porque os animais irracionais, eles não precisam de trabalhar como nós, né? Para ganhar, para acumular. Na verdade, eles desenvolvem um trabalho, sim, um trabalho, mas a natureza provê muito mais o que eles precisam do que para os seres humanos, que têm mais obrigação, mais necessidade de ir atrás. E os espíritos dizem que nós não devemos desmerecer o trabalho dos animais, que são trabalhos, sim, né, de acordo com o grau de evolução deles. Então, os animais trabalham para ir atrás do seu alimento? Sim, trabalham para ir atrás da água, para ir atrás de uma proteção? Sim, e tudo é trabalho, tudo faz parte do conjunto. Não existe trabalho mais importante ou menos importante. O do ser humano é muito mais importante, porque olha quanta coisa a gente faz. Não, os espíritos dizem que nós não devemos desmerecer, porque cada um no seu grau de evolução tem o seu trabalho e tem a sua missão. Outra coisa que ele aborda é que se o trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem, então a gente não precisa trabalhar quando nós formos para os mundos mais evoluídos, né? Se o trabalho tem a ver com a questão do corpo, depois que a gente conseguir, a gente vai poder descansar do outro lado, né? A gente vai poder relaxar. E os espíritos dizem que não, a gente não vai poder.
Que o que acontece é que nos mundos mais evoluídos, né, que tem menos ligação material, o trabalho também é menos material. Mas não deixa de ter trabalho, né? E, inclusive, eles dizem que a ociosidade, porque às vezes a gente fala, eu tô trabalhando tanto, queria ficar aqui sem fazer nada, nossa, se desse para eu não fazer nada, né? E eles dizem que a ociosidade, né, no nosso caso, na verdade é muito mais um suplício do que um benefício. Então, quanto mais a gente puder trabalhar, né, quanto mais a gente conseguir trabalhar, mais seremos beneficiados. Né? O fato de não podermos trabalhar, né, o fato de não termos possibilidade de trabalhar, os espíritos dizem que pode ser considerado muito mais um suplício do que um benefício. Eles abordam, Kardec também pergunta sobre os homens que, por algum motivo, ganharam na loteria, herdaram uma herança, ou já trabalharam bastante a ponto de terem, né, dinheiro para poder suprir para ele, para sua família, toda a necessidade, né? Então, se esse homem não precisaria trabalhar, já que ele já tem tudo o que ele precisa. Né? E ele fala que esses homens têm muito mais obrigação, por conta de terem recebido esse adiantamento, né? Por conta de, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira trabalhando ali pelo sustento, e às vezes algumas pessoas têm isso antecipado, e essa pessoa tem muito mais obrigação de se tornar útil e de realizar algum trabalho que possa trazer bem aos seus semelhantes, que possa fazer bem aos seus semelhantes, tá? Então, o fato da pessoa ter dinheiro, eu já tenho dinheiro, nem preciso trabalhar, já estou fora dessa lista aí de trabalho. Existem trabalhos e trabalhos, formas e formas, e essas pessoas precisam buscar formas de realizar trabalhos que sejam úteis para a sociedade. Eles falam também de pessoas impossibilitadas de trabalhar. Daí eu entendo aqui pessoas que já vêm, né, que já nascem ou que num determinado momento da vida não têm condições de realizar por alguma deficiência física, né, por alguma limitação física. E aí ele pergunta se a existência dessa pessoa vai ser inútil, já que ela não pode trabalhar. Se tem todo esse valor do trabalho, né, de crescimento espiritual, de evolução espiritual, se seria uma existência inútil dessa pessoa que não tem possibilidade de trabalhar. E aí ele diz mais uma vez que Deus é justo, né, e não existe existência inútil se não for da vontade do espírito que está reencarnando. Ou seja, se eu quiser fazer da minha existência uma existência inútil, eu posso. Mas não que isso seja uma imposição de Deus por conta de qualquer limitação. Né? Por quê? Porque todas as pessoas têm possibilidades de praticar o bem, independente da sua limitação, independente de qualquer dificuldade física. Então, a pessoa não pode trabalhar, mas praticar o bem independe de qualquer condição física, né? Então eles deixam isso muito claro, que não dá para dizer, então não posso trabalhar, porque olha, né? Olha como eu sou, né? E a gente tem tantos exemplos de superação, né? De pessoas que vêm sem braços, sem perna, e às vezes, né, trabalham mais do que as pessoas que são perfeitas, né? Porque é isso mesmo, Deus dá total condição para todas as pessoas exercerem, praticarem o bem. E isso é um trabalho. Isso faz parte da lista dos trabalhos que a gente precisa realizar aqui. Tá? Eles têm uma questão também que aborda a questão dos filhos, né, e dos pais, principalmente no caso de pais necessitados, de pais idosos, né, de pais na velhice. Então, que os filhos têm obrigação de cuidar dos pais, né, na velhice, se por qualquer motivo os pais não conseguiram, né, se organizar para ter uma vida financeira, né, para ter um futuro, para ter uma velhice um pouco mais tranquila, porque a gente sabe que isso não é fácil, né? Infelizmente a gente vive num país
onde os idosos, né, por mais que tenham trabalhado, por mais que tenham poupado, assim, a velhice muitas vezes não é atendida e não é cuidada como precisa, principalmente pelos órgãos governamentais. Então, os filhos têm, sim, obrigação, porque lá atrás já foi o momento, né, dos pais serem os responsáveis pelos filhos, né, dos pais proverem o que os filhos precisavam. Então, em algum momento da vida, se houver a necessidade, os filhos serão, sim, responsáveis de prover, né, o que os pais precisam. O Allan Kardec também aborda a questão do qual é o limite do trabalho. Né? Qual é o limite do trabalho? Tem limite de trabalho? Né? E os espíritos respondem que, assim como o trabalho é uma necessidade, é uma lei da natureza, o repouso também é uma necessidade e uma lei da natureza. Então, aquelas pessoas que trabalham em casa, trabalham no escritório, não conseguem parar, às vezes, né, são chamados aí de workaholic, só pensam em trabalhar, às vezes precisam tomar remédio para poder dormir, quando acaba o efeito do remédio, acorda para continuar o trabalho, né? Então, um dos pontos desse capítulo fala que o repouso é tão importante quanto o trabalho. E qual é esse limite? Existe? Tem que trabalhar 18 horas, descansar 6, tem que trabalhar 12, descansar 12? Não existe uma limitação. Deus dá aos homens a liberdade para que eles saibam qual é o seu limite. Esse limite é individual, esse limite tem a ver com a limitação física das pessoas, intelectual das pessoas e também a questão da necessidade. A gente sabe que hoje em dia muitos trabalhadores não têm nem condições de olhar para esse tempo de repouso. A necessidade do trabalho é tão grande que eles não conseguem nem perceber qual é o momento do repouso. Mas o plano espiritual nos orienta que esse repouso é muito importante. É importante para recarregar as energias do corpo, é importante para a inteligência descansar, para o cérebro descansar. A gente às vezes ouve falar em ócio criativo, e eu imagino que tem um pouco a ver com isso, não é só um descansar, deitar e dormir. É aquele momento onde você dá uma parada, dá uma respirada, já trabalhou, cumpriu as suas obrigações, se prepara para o dia seguinte, descansa. A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento muito atípico, onde realmente os trabalhadores, empregados ou desempregados, estão vivendo aí uma situação muito fora do normal, mas é importante que a gente saiba qual é o ideal. Por quê? Porque na medida do possível, a gente tendo possibilidade, a gente tem a obrigação de se cuidar e de seguir as instruções do plano espiritual. Depois tem uma parte que fala sobre a velhice e o direito ao repouso, e que eu entendo isso um pouco como aposentadoria, Então, realmente, na velhice, ele diz que, de acordo com as necessidades e com as limitações da pessoa, ela tem direito, sim, ao repouso, E, como eu falei, entendo isso como uma aposentadoria, mas eu queria deixar um ponto aqui para a gente refletir, de que muitas pessoas às vezes passam a vida na folhinha marcando quando que elas vão se aposentar, quando que elas vão parar de trabalhar, vão contando as semanas, os dias, as horas, Então, eu acho que é importante que as pessoas se planejem para isso, sim, com certeza. Quem trabalha, às vezes, nem pode, em algumas funções, continuar trabalhando, tem direito à aposentadoria, mas eu acho que é importante que a gente se planeje para qual vai ser o nosso trabalho depois que a gente se aposentar. Porque depois de tudo isso que a gente já ouviu, eu acho que enquanto tem vida, enquanto tiver um suspiro, um pingo de energia, é momento de trabalhar. Não importa, o corpo, não importa a mente, não importa quanto vai ser esse trabalho, sempre respeitando as limitações. Então, eu acho que é importante, a gente pensar, depois que eu me aposentar, qual vai ser o meu trabalho?
né? Um trabalho mais leve, um trabalho mais prazeroso, um trabalho de doação, um trabalho de caridade, vou continuar no meu trabalho ou não. Então, acho que é importante a gente refletir, né, que se o trabalho fez parte, né, de um capítulo do Livro dos Espíritos, eu acho que a gente precisa olhá-lo com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né? Depois eles falam, tem uma das perguntas que fala da questão de homens que têm autoridade e que exigem dos seus inferiores um excesso de trabalho, né? E os espíritos respondem que isso é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer, né? Ter poder, ter autoridade e abusar disso, né? Fazer com que as pessoas trabalhem mais do que deveriam, né? Eu acho que isso remete um pouco a respeito ao trabalhador, isso remete um pouco à questão da escravidão, né? Então, eu acho que assim, precisou de uma pergunta, né, para se falar disso, porque realmente é uma coisa que acontece. E eu vou ler aqui um trecho do Chico Xavier, que ele fala, na verdade, sobre os políticos, mas quando eu li sobre as pessoas que têm poder, independente da vida pública ou não, a gente tem responsabilidade sobre as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, que são os nossos inferiores, né? Então, o Chico diz que devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra uma comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, as pessoas que têm poder, né, que têm sob sua responsabilidade algumas pessoas, né, funcionários, trabalhadores, parceiros, e usam desse poder para exigir algo além do que a pessoa pode, do que a pessoa consegue, eu acho que ela pode ser olhada como esses políticos, né, pelo Chico Xavier, e eu acho que vale uma reflexão do que é que a gente está fazendo, né, de como é que a gente está agindo nesse momento aí de pandemia, né, qual é o trabalho que a gente está podendo realizar, qual é o trabalho que a gente está realizando, pelos trabalhadores que estão sem os seus empregos, pelos trabalhadores que estão, né, pelas famílias desses trabalhadores que estão passando por alguma situação. Então, acho que vale a pena a gente olhar para dentro, em vez de ficar só criticando, né? Porque o governo não comprou vacina, porque não é para ter lockdown, porque não é para fechar. Nossa, que absurdo, olha isso, não tem medida, né? De olhar para dentro e, né, a gente tem que se informar, a gente tem que saber o que eles estão fazendo, com certeza. Mas isso não pode tomar todo o nosso tempo. E uma parte desse tempo precisa ser tomado para essa reflexão. O que eu estou fazendo? Qual é o trabalho que eu estou fazendo por essas pessoas que eu sei que estão passando por necessidade, que estão passando por dificuldade? Eu estou me colocando à disposição dessas pessoas? Eu estou tentando ajudar? O trabalho do centro, o trabalho de algum outro lugar, na doação, de me colocar à disposição, de saber que tem uma pessoa da minha rua que está desempregada, levar uma cesta básica, enfim, será que eu estou fazendo isso? Então, acho que esse tema tão importante traz para a gente essa reflexão, né, para a gente parar um pouquinho e pensar que trabalho que eu estou fazendo hoje, né? Trabalho não é só aquele da carteira assinada, nem aquele que eu sou a dona da empresa, né? O trabalho é todo o movimento que a gente faz, toda a atitude que a gente tem ou que a gente deixa de ter. Eu vou passar agora para o Adriano. Vou me colocar aqui à disposição se faltou alguma coisa para vocês complementarem, se vocês pensarem em alguma coisa. Tá liberado, Adriano. Muito obrigado, Débora. Obrigado mesmo pela reflexão. Fiz algumas anotações aqui. Eu quero fazer 2 comentários antes de abrir para as perguntas. A primeira coisa por onde você começou, né, apresentando o Livro dos Espíritos, e eu acho que é muito importante a gente relembrar a importância de quem quer realmente aprender um pouco mais sobre a doutrina, né, de estudar,
o Pentateuco, né, que são os 5 principais livros aí do Kardec, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e a Obras Póstumas, né. Então é muito importante a gente ler sobre eles, fica muito visível a necessidade de descobrir algo. A doutrina espírita, ela traz coisas que a gente não consegue explicar, né? Então, através dessa leitura desses livros, a gente consegue ter uma melhor identificação de realmente o quanto a gente pode praticar aqui encarnado, né, e evoluir tanto aqui quanto no plano espiritual. Você fez um comentário aí sobre a questão do trabalho, né, e que as pessoas às vezes reclamam que trabalham já pensando na aposentadoria, né? E uma vez no centro, num trabalho de auxílio aos amigos desencarnados, né, eu tive a oportunidade de conversar com um espírito que chegou assim extremamente chateado e nervoso com a situação de que ele teria que ir espiritual. E que ele estava assim indignado. Ele falou, não é possível, eu trabalhei tanto na minha vida e agora que eu descubro que eu estou morto, porque ele já sabia que ele tinha desencarnado, né? Eu descubro que eu tenho que trabalhar aqui, só que aqui não tem férias, aqui não tem 13º. E ele estava assim, sabe, numa situação, e eu tentei acalmá-lo e mostrar para ele que era uma outra forma de trabalho e que aquilo ia tentar trazer uma evolução para ele, um aprendizado, né? Mas ele estava irredutível, assim, sabe? Então aí você vê o quanto, não só ele, mas a gente, né, é muito apegado a coisas materiais, né? Não entende realmente quais são as oportunidades que o trabalho tem para nos trazer, né? E acho que você conseguiu explicar isso de uma forma muito objetiva e muito legal. Então eu quero abrir aí para todo mundo que quiser fazer algumas perguntas e aí a gente vai discutindo. Eu não sei mexer muito aqui, mas o Dalmiro colocou se todo trabalho tem que ter algum tipo de remuneração. Não, com certeza não, né? Todo trabalho toda ação que promove alguma utilidade, né? Qualquer ação que seja útil e que seja importante já é trabalho, né? Como eu disse, uma pessoa que não tem possibilidade de se movimentar, né? Se ela conseguir praticar o bem, ela já está trabalhando. Eu acho que quando a gente tem essa visão do trabalho, Adriano, você talvez desencarne com um pouco mais de tranquilidade, né? Que não foi o que aconteceu com esse amigo, né? Por quê? Porque as pessoas têm no trabalho uma obrigação, e é isso, né? O que a pessoa quer é receber 13º, trabalha 12 meses pelas férias, né? Ou seja, perde 12 meses da vida, perde 12 meses de oportunidade, né? De fazer algo diferente. Não que eu acho que toda profissão é muito prazerosa, nem que as pessoas têm que ter, né? Mas o que a pessoa tem que entender é que, às vezes, o fato dela acordar, né, e tratar bem o seu vizinho já é um trabalho, né? O trabalho não é só a formalidade, não é só, eu só trabalho das 8 às 18, fora isso eu estou de folga, eu só trabalho nesse horário, né? Eu acho que esse estudo da lei do trabalho mostra que tudo é trabalho, né? O animal que está na floresta indo atrás do seu alimento, indo atrás da sua água, procurando um lugar, né, uma proteção para poder passar a noite, é trabalho, né? Então, realmente, não tem a ver com remuneração. E assim, você até pode ter um trabalho que não seja dos melhores nem dos mais prazerosos para trazer a remuneração. Mas é importante que na contrapartida você encontre outras atividades e outros trabalhos que te tragam prazer, né? Que você entenda que aquilo é um momento. Poxa, estou aqui eu ganho meu dinheiro, né? E aqui eu trabalho com outras finalidades. Né? Então, acho que é isso. Assim, abrir o olho, eu penso que já está trabalhando, entendeu? Enquanto você não para, já é sempre trabalho, sempre trabalho. Débora, eu vou fazer você questionou aí a questão, levantou a questão de às vezes nós não fazermos o que nós gostamos, né? E às vezes talvez nós mesmos não valorizarmos o nosso trabalho. Acho que, né, quem nunca parou para pensar e falou assim, nossa, mas
poxa, eu faço isso, será que isso é válido, né? Até que ponto eu estou fazendo bem? E aí você explanou, mostrou que qualquer trabalho, ele é muito digno e é muito importante, não importa qual seja, né? E aquela pessoa que está infeliz com o seu trabalho, o que a gente pode sugerir para ele? Ele é obrigado a ficar nesse trabalho? Ele pode mudar de trabalho, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as possibilidades, né, Adriano? Assim, se a gente olhar hoje o nosso cenário, eu acho que hoje é momento de gratidão por qualquer trabalho que você tenha, ponto. Não dá para você pensar num momento como hoje, né, da pessoa estar fazendo, assim, da maioria, claro, uma ou outra pessoa, eventualmente, a pandemia, para algumas pessoas, talvez não faça muita diferença, mas para a maioria das pessoas, as coisas estão muito difíceis. Então, eu acho que tudo depende da possibilidade, da disponibilidade das pessoas. Mas, independente da pessoa ter outros planos de mudar e de deixar aquele emprego, enquanto ela estiver, ela tente fazer o melhor, né? Se eu vou ser uma descascadora de batata, eu seja a melhor descascadora de batata, não é assim? Assim, não tem muito para onde fugir. Se é aquilo que eu tenho e se é aquilo que é responsável para suprir as minhas necessidades, a palavra é gratidão. Isso não impede a pessoa de buscar novas possibilidades. Claro, né? A gente tem que total liberdade de ir e vir, mas a total liberdade de ir e vir não dá o direito, né? Ou não é correto que a pessoa não dê valor para o que ela tem no momento, né? Não e se assim, revoltar seria o melhor, né? O quê? O ideal é não se revoltar com aquela situação que você se encontra, agradecer a oportunidade que você está tendo e sim gerar objetivos diferentes que uma hora essa oportunidade vai aparecer, se você se gabaritar para aquilo também, né? Ela vai aparecer e você vai ter a oportunidade de buscar aquilo que você almeja, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Sim, a gente viu aqui, né, no estudo que existem algumas tarefas e alguns trabalhos que são expiações, né, eventualmente, né, existem algumas pessoas que fazem essa escolha, né, que o trabalho seja uma forma de resgate, né, uma expiação, mas eu acho que mesmo que seja, quanto mais você aceitar a situação, quanto mais resignação você tiver, maior é a chance de você superar aquilo, né? De você se dar bem, de você ter um bom resultado, né? Então, o fato de ser alguma expiação não dá o direito da revolta, né? Ser uma expiação, não ser expiação, a pessoa às vezes não tem possibilidade de mudar, né? Não tem para onde correr, realmente tem que fazer aquilo. A gente sabe que existem trabalhos que nem todos são dos mais agradáveis. Nem todos os trabalhos são dos mais prazerosos. A maioria da população não escolheu fazer o que faz. Mas eu acho que se você tiver resignação para aceitar aquela situação, né, e pensar se existem possibilidades de mudar, eu acho que a coisa flui mais fácil e até as oportunidades aparecem muito mais fáceis. Eu acho que uma coisa legal também da gente pensar, Débora, é sempre tentar encarar qualquer situação, pode ser ela de trabalho ou na vida, como uma oportunidade de aprendizado, né? É muito difícil a gente enxergar isso, principalmente quando é dolorido ou quando não te satisfaz, né? De alguma forma. Então, mas se a gente conseguir enxergar isso, que até nas piores coisas, ou em qualquer coisa que a gente não se sinta necessariamente... Às vezes a gente gosta do trabalho que a gente tem, mas em alguns momentos ou com algumas pessoas você também tem conflitos, etc. Né? Mas são oportunidades de aprendizado, são oportunidades para que a gente evolua. Como você mesmo disse, a lei vem para isso, né? Sim, com certeza. Sim. Infelizmente, a gente ainda não tem esse entendimento, né, de que quanto mais difícil, né, maior é o degrau que a gente está subindo. Né? Se estiver muito fácil, tem alguma coisa errada. Né? Não é para ser assim, porque a gente não está aqui passeando. Vim aqui para ter um emprego legal, para ter bastante saúde, para ter uma família bem legal, para ser bem feliz. Né, que a gente saiba agradecer, desfrutar dos momentos felizes, né, e que a gente saiba encarar e ver isso que você falou.
como oportunidades os momentos difíceis, né? Oportunidades de crescimento, de evolução, de enxergar coisas que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. A gente aprende muito no amor, mas a gente aprende muito mais na dor, com certeza. Exatamente. Mas, Geraldo, estamos falando demais, né? Vamos lá, tem alguém aí que quer perguntar? Microfone. Já abri o microfone. Eu queria falar uma coisinha, Adriano. Lá no meio, mais ou menos, da exposição da Débora, me veio à cabeça falar sobre o trabalho voluntário. Eu vou dizer isso, não é porque eu tenho cátedra, não. É porque eu já vi bastante coisa. Aliás, eu tenho um amigo que me diz, se eu passar perto de um posto de vacinação, eles me catam e tacam a vacina, porque eu já aparento 90 anos. Então é por isso que eu vou falar do trabalho. O trabalho voluntário, como eu já vivi bastante, eu vi muita gente falar, oh não, depois que eu me aposentar, aí sim eu vou ter tempo para fazer o trabalho voluntário. Lê do engano, né, Débora? Queria que você comentasse. Posso só falar uma coisa? Pode. Eu ia puxar esse assunto exatamente, Geraldinho, que incrível. A transmissão de pensamento foi mútua. Eu vi uma matéria do Divaldo, ele falando justamente sobre isso, que se as pessoas que se aposentassem realmente praticassem uma vez na semana um trabalho voluntário, a mudança, tanto para ela, né, o benefício da atividade voluntária, quanto para auxílio das pessoas, a gente teria uma nova onda de coisas novas surgindo, né? E é o que você falou, às vezes as pessoas passam a vida inteira sem fazer e dizem que quando por se aposentar vão fazer, né? E nem sempre acontece. Eu acho que o momento é hoje, com certeza, né? Não é fácil a gente sair, às vezes, né, da nossa rotina, do nosso conforto. Agora, durante essa pandemia, eu tenho sentido muito, né, que a gente está muito atribulado dentro de casa e que está, às vezes, mais difícil de fazer, né, um trabalho de caridade, de ir atrás. Mas, assim, enquanto a gente não for firme nessa decisão e não der o valor que esse trabalho tem para a nossa caminhada, isso não vai acontecer. A gente tem aqui nesse grupo várias pessoas que trabalham, né, de trabalhos voluntários dentro do nosso centro. Eu estou falando só do nosso centro, eu acredito que tenham pessoas que trabalham em outros lugares, e assim, essas pessoas sabem do que eu estou falando. Às vezes a gente tem que deixar realmente de fazer algumas coisas, né, que a gente se organizou, que a gente planejou para fazer, para poder dar atenção para esse trabalho voluntário, né? Não é fácil, exige disciplina, exige sim, a gente precisa dar o valor que realmente esse trabalho tem, porque assim, se a gente for ficar esperando as coisas, o universo conspirar a favor disso, isso não vai acontecer, né? Esse primeiro passo tem que ser dado primeiro dentro da gente, realmente, a gente tem que querer fazer isso, né? E a questão da aposentadoria é uma coisa tão polêmica. Eu, na verdade, conheço pessoas, né, que depois da aposentadoria adoeceram, né? Por quê? Porque as pessoas achavam que o trabalho era a pior coisa que podia acontecer na vida delas, né, que era horrível, que ela queria se livrar disso, e quando se aposentaram, né, não se planejaram para essa aposentadoria, não tinham outras formas de exercitar, nem de olhar para aquele trabalho de uma maneira, né, como a gente falou, com gratidão, e adoeceram. Por quê? Porque não tinham o que fazer, né? Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado e entender que o trabalho, independente de qual seja, ele sempre funciona como uma terapia, né? E se a gente tiver esse olhar para essa função do trabalho na nossa vida, com certeza as coisas vão fluir de uma maneira muito, muito mais tranquila, né? Então, foi o que eu falei, esse é o momento da gente pensar, bom, tá tudo difícil, eu ligo a televisão, só vejo coisa ruim, qual é o trabalho voluntário que eu posso fazer agora? Não é quando eu me aposentar, não é quando acabar a pandemia, é agora. É uma ligação, é um telefonema, é uma entrega de uma cesta,
né? Hoje tem lá os aplicativos, você pode mandar entregar comida na casa das pessoas, de quem você sabe que precisa, no centro espírita, na igreja, né? Então, acho que o momento é agora, né? A gente tem que olhar para tudo que está acontecendo e dizer como que eu posso trabalhar para melhorar isso. E é assim, se cada um fizer um pedacinho, a gente tem aí uma grande corrente de boas ações. Oi, Débora, boa noite. A Dani, tudo bom? Dani, tudo, e você? Tudo ótimo, obrigada pelas palavras, viu? Imagina, obrigada a vocês por terem disposto aí a ouvir. Imagina, e você tá aí trabalhando aí nessa hora, aí, tá ajudando a gente com essas palavras boas, né? São duas coisas que eu queria dizer. Eu amo minha profissão, trabalho, graças a Deus, talvez eu seja uma exceção, mas o que eu quero dizer mesmo é o seguinte, que apesar disso, eu sou mais grata e tenho maior prazer quando eu faço um trabalho voluntário. Então, gostaria de falar para essas pessoas, para todos que estão aí ouvindo, né, que se puderem se doar um pouquinho, vocês vão ver como é gostoso, como é bom, como é gratificante, como você se sente bem. Então, quando você pensa que você está trabalhando para o próximo, você está trabalhando para você mesmo. Porque é muito diferente quando você vai trabalhar na sua profissão, e lógico, é bom você receber seu salário, é bom você receber o seu dinheiro, é bom você ser valorizado, mas é maravilhoso para o seu íntimo quando você trabalha e você se doa. E não pense assim, mas eu vou fazer o quê? Eu vou orientar uma pessoa, eu vou receber... Aparece. Do nada aparece alguma coisa, alguém está lá precisando, você sempre vai ter alguma coisa para dar. Um sorriso, uma palavra, uma orientação, um bem material, qualquer coisa, um abraço. Então, o voluntariado é uma das coisas mais divinas que eu encontrei na minha vida e que me faz um bem danado. Outra coisa que eu queria dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho, Dé, que até dormindo a gente trabalha, né? E trabalha muito, né? Sim. É verdade. Quando a gente falou que o trabalho ele não é só físico, né? A gente precisa, e obrigada, Dani, isso era uma coisa importante de falar, que quando nós estamos em repouso, né, descansando o nosso corpo físico, né, para que a gente possa repor as energias, o nosso espírito está trabalhando, né? Então, daí a importância do repouso, né? E daí a gente entender que trabalho não é só trabalho físico, né? Não é só pegar numa enxada, não é só carregar um negócio para lá e para cá, não é só sentar no computador e escrever, né? O trabalho, por isso que eu digo assim, ele está acontecendo a todo momento. No nosso caso, conscientemente, abrir o olho já está trabalhando, né? Mas inconscientemente, né? O nosso espírito trabalha assim 24 horas, com certeza. Né, o Geraldo colocou que trabalhador disponível, que a tarefa aparece, né, Geraldo? Exatamente, com certeza. E quando a gente faz o trabalho da sopa e do macarrão, né, Adriano, a gente sabe isso, assim, é impressionante como as coisas vão se encaixando de uma forma que você fala, caramba, né, porque às vezes você planeja uma coisa, a gente falava muito isso da sopa. A gente começava às 8, a gente começava às 9, a gente começava às 10. Tinha 5 pessoas, tinha 10 pessoas. A gente sempre saía no mesmo horário para fazer entrega, assim. Era uma conspiração do plano espiritual para que aquilo acontecesse daquele jeito, né? E outras coisas, né, que vão acontecendo. Então, acho que é isso mesmo, Geraldo. Assim, o momento de fazer um trabalho voluntário é agora. E o momento de ser grato por todas as oportunidades de trabalhar que a vida nos dá é agora. Não dá para deixar para depois, porque a gente não sabe nem se o depois vai existir. Então, é ontem, né? É ontem, é agora que a gente precisa e sempre tem o que fazer. O que eu falo, um telefonema, às vezes, a gente não imagina o quanto isso faz diferença na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que você não encontra há muito tempo, uma pessoa idosa, uma ligação, né, para a pessoa, para saber como a pessoa está. Principalmente, assim, agora eu acho que está o melhor momento para você encontrar oportunidades para fazer o bem, para trabalhar, né, para ser útil. Agora é o melhor momento, oportunidades é o que não falta. Trabalho de ouvir a pessoa.
né? Sim, com certeza. Muitas oportunidades. A coisa tá ruim, tá ruim. Tá difícil. Mas se a gente olhar que cada situação difícil é uma oportunidade, quanto mais difícil, mais oportunidades, né? Então, tá aí, assim, só não faz quem realmente não quer. Gente, vamos então, infelizmente, finalizando essa conversa gostosa aqui de hoje, esse aprendizado muito objetivo e claro aí, como foi colocado pela Bel, isso, né? A gente não dá pra ler tudo aqui, né, Tendo aí a professora Débora. Que linda. Obrigada, Bel. Tá, então vamos aí entrar no nosso momento de vibração, né? Gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez, Débora, pela sua fala, tá? E dizer que foi muito bom e muito reflexivo mesmo. Então, Eu que agradeço. nós que agradecemos. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, soltando todo o ar, inflando o nosso pulmão, elevando o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus. Pedindo a sua presença em cada residência que aqui estamos e pedindo a sua luz. Vamos então, primeiramente, agradecer a todos nós que estamos aqui, a todos que estão no momento trabalhando, ao nosso trabalho, a oportunidade que nós temos de lidar com as pessoas, de aprender coisas novas, de trabalhar a nossa mente, de evoluirmos. Vamos mentalizar também a importância de alguns trabalhos que estão sendo muitos utilizados agora neste momento. Principalmente as pessoas que estão nos hospitais, desde o atendente, o faxineiro, o enfermeiro, o médico, todos aqueles, o segurança, que estão envolvidos neste momento em que nos encontramos, de tanta dificuldade, de muito nervosismo, de exacerbação, que todos nós possamos emanar as nossas energias e pedir que os amigos espirituais possam levar até os hospitais, recarregando energeticamente cada um desses trabalhadores, para que eles possam continuar o seu trabalho através do amor, através dos ensinamentos do Mestre, praticando bem, tendo paciência para com os pacientes, os seus parentes, que às vezes no momento de dificuldade podem ser agressivos, mal educados, que eles possam receber essa luz. Vamos mentalizar também todos aqueles que se encontram hospitalizados, sejam pelo Covid ou por qualquer outro problema. Que os amigos espirituais, os médicos espirituais possam cuidar deles. Sabemos também que cada um tem o seu merecimento e que aqueles que merecem continuar aqui no nosso plano físico, que recebam essa luz e que recebam a sua melhor. E aqueles que estão no seu momento de voltar à pátria espiritual, que sejam preparados e auxiliados, que possam ser bem recebidos. Vamos também pedir final para todos os dirigentes, os presidentes, governadores, prefeitos, aqueles que, bem lembrado aqui pela Débora, têm um papel muito importante na sociedade, e principalmente nesse momento
tem que estar muito bem. Ao invés de emanarmos energias negativas, mesmo não concordando com as atitudes, pedimos ao Mestre que de alguma forma, que de algum jeito ele possa iluminar a mente desses indivíduos, para que eles possam fazer com os outros aquilo que eles fariam com a sua família e com seus entes mais queridos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido, ao Mestre Jesus, nosso querido irmão, aos amigos espirituais que preparam este ambiente e a nossa casa, e aos nossos mentores, que possamos ouvi-los mais nos momentos de dificuldades. Que assim seja, graças a Deus.